vamos agora iniciar o painel A Governança no Divã. Nós vamos contar com a participação online da Alessandra Cardoso, que é consultora independente, o Augusto Reis, diretor superintendente da Neos Previdência, Osley Oliveira, que é gestor de investimentos da Singenta Prev, a Renata Desidério, gerente sênior da Prev Novartis, e quem vai mediar o nosso próximo painel é a Francisca Brasileiro, sócia da TAG Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar bom dia aqui para todos os nossos painelistas. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por reservarem um tempo aí da agenda de vocês para estarem conosco nessa manhã. Francisca, bom dia também para você, bem-vinda, palavra sua. Bom dia, obrigada, Vanessa, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada a todos os presentes, todos os que estão nos assistindo. Muito bom estar aqui nesse evento misto híbrido, podendo juntar o presencial com o online. E melhor ainda estar aqui com esses 4 feras, que são das 4 pessoas que eu mais admiro aí, já tive prazer de conviver ao longo desse tempo. A gente tem um desafio, mas acho que é mais um desafio do que é um prazer, mais do que um desafio, de conversar sobre os modelos de governança, sobre o processo decisório de investimentos. E acho que nunca foi tão complexo pensar sobre isso, né? Todos nós aqui, sejam investidores individuais, investidores institucionais, profissionais que atuam aí com esse dever fiduciário de cuidar do dinheiro e das nossas reservas, estão passando por um momento muito difícil. Acho que o painel anterior falou bastante sobre o porquê, né? O Richard comentou que faz anos que a gente tem pouca previsibilidade. Então, os desafios políticos, fiscais, pandemia, guerra, pandemia de novo. A gente viveu muita coisa ao mesmo tempo e segue vivendo agora com as questões de inflação. E o que nos rege, né, nossa régua, como a gente gosta aqui no TAG Summit de usar nossa analogia, né, com o rumo, nossas velas, são os processos, são a governança, são o processo decisório. Então, essas 4 pessoas que estão aqui comigo hoje são profissionais, acho que com muita experiência, e se disponibilizaram a vir aqui trocar uma ideia, um bate-papo, para a gente dividir aqui as experiências, esses modelos. Então, obrigada a todos. Augusto, Osley, Renata, Alessandra. Vamos abrir aqui para uma breve apresentação de cada um, e depois para a gente ter nossa troca de ideias aqui. Eu vou começar ladies first, sempre, com a Renata Desidério, falando um pouquinho aí de quem é você, e depois eu passo aqui a palavra para os demais. Legal, bom dia, muito obrigada, TAG, pela oportunidade, é uma honra, Francisca, a gente sempre divide muitas experiências juntas. Eu sou a Renata Desidério, sou diretora superintendente do fundo do Grupo Novartis, a Prev Novartis, e eu também sou membro do Comitê de Investimentos, além de ser RPB dos nossos planos. Na patrocinadora, eu me divido um pouquinho, também sou responsável pela tesouraria do Grupo Brasil. Sou atuária de formação e tenho MBA em Gestão Econômica e Estratégica de Negócios pela FGV. Na Prev Novartis, eu estou desde 2014, tenho mais de 15 anos de experiência no mercado, tive 2 passagens bem bacanas, complementares à minha carreira. Comecei na Willis Towers Watson, em 2 áreas totalmente distintas, onde eu pude ver passivo e ativo nessa minha jornada. E depois eu migrei para Itaú Soluções, hoje é a Sinqia. Na Prev Novartis eu estou desde 2014, como eu já falei, e eu aprendo todos os dias com todas essas mudanças que vêm acontecendo. Vai ser um dia muito bom, muito obrigada. Perfeito, Ale, obrigada. Augusto, fala um pouquinho para a gente, você. Obrigada de novo pela participação. Bom dia a todas e a todos. A satisfação é toda nossa de participar desse evento, que já é uma pedra marcante no nosso calendário, né? O calendário dos investidores hoje, a TAG já se apresenta com uma importância muito grande. E, por essa razão, é muito honroso
estar fazendo parte desse evento. É uma satisfação, né? E falar também sobre esse tema que a gente considera crucial para as entidades de previdência complementar fechada. A minha experiência em fundações, eu tive 5 anos como conselheiro deliberativo da Fundação FAELBA e estou há 13 anos como dirigente, 10 com a FAELBA e 3 com a ANEELS Previdência, que foi a fundação que incorporou essas 3 fundações que faziam parte do grupo de fundações do Grupo Neoenergia, que era a FAELBA, a CELPOS e a FASERN. Então, a ANEELS criou e incorporou essas 3 fundações. E a nossa experiência vem na gestão, sempre na posição de diretor superintendente. Eu tenho uma formação, eu sou engenheiro eletricista, de formação original, e tenho outras graduações na área de direito, de economia, de matemática, administração, e tenho algumas formações complementares em MBAs, de gestão de empresas do setor elétrico, especializações na área de engenharia de distribuição de energia e diversas passagens aí por treinamentos e capacitação na área de fundos de pensão. Também sou diretor regional da ABRAP, responsável pela região Nordeste. Então, eu também estou muito otimista em dividir o painel com pessoas tão bacanas como está aqui, né? A nossa Alessandra, a Renata Osley, a qual também cumprimento, e externalizo minha satisfação de estar dividindo com vocês essa discussão importante, moderada por uma pessoa que a gente quer muito bem, que a gente tem uma admiração muito grande, que é a nossa Francisca. Então, eu espero que a gente consiga ter um bom dia e ter uma boa conversa. Obrigada, Augusto. Osley, fala um pouquinho para a gente da sua experiência aí também tão rica, e antes de passar aqui para a Lê. Poxa, Chica, muito obrigado, Tami, pela oportunidade. Eu já tenho praticamente 2 décadas atuando com previdência fechada. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas consultorias, como o Mercer e WTW. Também desempenhei meu papel em alguns fundos de pensão de empresas privadas, como Energias do Brasil, Monsanto e Bayer. Atualmente represento o fundo de pensão da Singenta, fundo esse que tem um patrimônio de aproximadamente de 1,5 bilhão. A gente tem praticamente 4.000 participantes. Desses 4.000 participantes, 10% são aposentados. Nosso plano é um plano jovem, é um povo que gosta de risco, né, que tem sentido um pouco aí desde de início de 2020, mas a gente sempre com trabalho de comunicação, tentando tranquilizar e dizendo que é uma maratona, né, o nosso segmento. Tá? A gente aplica praticamente em todos os segmentos que a resolução 4994 permite, com exceção ao segmento imobiliário ainda, né? Então, uma estratégia que a gente tem analisado com vocês. Obrigada, Osley. A Alessandra está aqui com um lindo sorriso para a gente, que é bem característica dela, mas eu não sei se ela está ouvindo bem. Alê, você está nos ouvindo? Acho que ela está ouvindo, mas a gente não está ouvindo ela aqui pelo chat. Bom, Osley, então eu vou aproveitar que você foi o último a falar para já começar com o nosso primeiro debate. Daqui a pouquinho a Alessandra volta e a gente fala com ela. Na verdade, esse é um painel para falar sobre processos decisórios. E o interessante, a gente sempre toma bastante esse cuidado no Summit, né, quando a gente vai construir os painéis, foi pensar num time com experiências bem diversas e complementares. Então, acho que os 4 aqui têm experiências e modelos muito distintos e muito ricos para
pensar aí nas nossas estruturas de investimento, né? Então, quando a gente fala processo decisório e governança, são palavras que parecem complexas, né? Parecem abstratas, mas quem vive isso no dia a dia sabe que são a base, de fato, dos resultados de investimento, né? Então, cada um, né, individualmente, quando a gente tem que tomar uma decisão, todos os gestores, investidores individuais sabem o quão difícil é sozinho você decidir, né? Agora, a bolsa vai melhorar ou vai piorar agora, né? Como é que a gente toma essa decisão? Nosso dever aqui, ele é, acho que o mais difícil que tem, né? Pergunta de $1 bilhão. Compra ou vendo, é a hora, não é a hora? Como é que a gente implementa isso de uma forma que não seja eu acho que, né? Então, o que a gente pensou é falar um pouquinho como é essa estrutura interna, né? Como funcionam os processos decisórios, quem participa e assim por diante. Então, vou passar a palavra para o Osley começar, falando de um modelo muito interessante que ele tem na Syngenta Prev e também compartilhar aí a experiência dele em todos os outros lugares que ele já passou. Bora lá, Chico. Falar em governança é algo que eu considero que está até no meu DNA. Talvez as minhas passagens em consultoria e sempre atuando em fundos de pensão de empresas privadas e algumas com capital aberto, né, que acabou e acaba colaborando para isso, né. Na Syngenta Prev, um ponto que a gente tem colocado que governança é algo vivo, né? Até porque sempre a gente tem tido mudanças no mercado, o próprio legislador vem com legislações novas, então é algo que a gente coloca aqui que sempre vai estar vivo e passível de melhorias, né? E, além disso, um ponto que a gente tem procurado é se adequar ao porte, né? Ao nosso porte. Logicamente que o nosso nível de governança talvez não vai ser igual ao do Augusto ali da Neos, que é um fundo de pensão que foi juntando com outros e que talvez exige um nível de governança maior. Então, um ponto que a gente tem discutido e colocado bastante também é a questão do porte. Com relação ao processo de investimento, né? É um ponto também que a gente, a cada dia que passa, está realizando melhorias. Atualmente, essas melhorias, até porque hoje você tem ali uma gama considerável de stakeholders, né? Estou ligando aqui a questão do processo de investimento com governança, mas até antes, voltar um pouco a fala aqui da governança e trazer a complexidade que a gente tem e que remete a processos, principalmente de investimentos bem definidos e formalizados, né? Aqui na Syngenta Prev, a quantidade de stakeholders, e acho que isso não é diferente para os fundos de pensão, é considerável, né? A gente atende participantes, a gente atende patrocinadores, a gente tem um grupo de parceiros que nos assessora, desde o gestor de patrimônio, o consultor de investimento, você tem uma administração fiduciária, uma custódia, auditoria, você tem também a parte dos legisladores e fiscalizadores, né? Desde uma TRIBIC e uma CVM. No nosso caso, uma vez que a gente tem fundo exclusivo, a gente também passa ali pelo crivo da CVM, que é algo tão importante, que reforça mais o nível de governança. A questão aqui dos nossos investimentos, a gente tem uma diversificação e um processo bem sofisticado de investimento, que aí exige um nível de governança maior. A gente, na renda fixa, a gente aplica, tem um mandato composto, tem inflação de pós, dentro do crédito privado, tem grade high yield, aí você cai para FIPs, multimercado, exterior, que a gente hoje diretamente lá fora, através de um fund of fund que a gente tem.
e fora as proteções que a gente tem feito até para tentar avisar aí um resultado negativo em um evento de caldo, né? Então, tudo isso, o que acontece? Exige um nível de governança, né, maior, e que a gente enxerga com bons olhos, né? Que a cada dia que passa, isso consegue, né, trazer mais profissionais qualificados e profissionalizar o nosso segmento, né? Até porque, vamos combinar, a nossa responsabilidade ela é enorme, né? A gente está trabalhando com o futuro das pessoas, né? Dos seus dependentes, de família, né? Agora, passando aqui rapidamente, e como que está o nosso processo de investimento, né? Um passo inicial que a gente definiu aqui foi, primeiramente, a separação dos papéis, né? Então, dos órgãos estatutários ou não estatutários, que é o caso do nosso comitê de investimentos, o gestor de patrimônio, que são vocês, TAG, né? E o nosso consultor de investimentos, que é o pessoal da Astos, né? Então, hoje, a gente procura definir bem o papel de cada um. O nosso processo, ele inicia ali na definição da política de investimento. Quem que conduz esse processo? É o consultor de investimentos, em conjunto com um comitê de investimentos. São realizados aqueles estudos de macroeconomia, fronteira eficiente, as análises de cenários e tudo mais. Depois disso, a gente caminha para a apreciação da diretoria, né? E uma vez que a diretoria analisou, avaliou, fez suas considerações, a gente submete para o conselho deliberativo, né? Você vê que nessa parte do nosso processo de investimentos, o gestor de investimento, que são vocês, TAG, não entrou. Quando que a TAG entra? Assim que a gente fechou esse nosso processo, essa nossa política de investimentos, definimos as diretrizes para o próximo ano, ou para os próximos 5, a gente caminha essa política de investimentos para vocês, buscar no mercado as melhores alternativas, tanto de gestor de recurso, para os fundos exclusivos que nós temos, ou fundos, né, que vão compor, né, os fundos de fundos que a gente tem hoje, né? Hoje são 3 fundos de fundos, um renda variável, outro multimercado e outro exterior, tá? Mas aí, tanta audiência, os colegas de painel aqui pode perguntar, mas acabou o processo? Não. Com base nisso, vocês, né, TAG, nos encaminham um estudo, até ali na linha da Instrução 1 de 2019, né, que dispõe dos procedimentos necessários para o processo de seleção, tanto de gestor de recursos, como produtos de investimentos, fundos de investimentos. A gente recebe esse material de vocês, junto com o nosso consultor de investimentos, a gente faz uma análise, tanto qualitativa e quantitativa. Eu e a Cíntia, que é minha parceira aqui, a gente agenda uma reunião com o gestor, que nesse estudo que a TAG nos encaminha, ela já indica qual que é o gestor ou o produto, né, que eles estão indicando mesmo, né, para o nosso portfólio, e a gente tem essa conversa com o gestor, né, para entender um pouco mais. Então, depois de feito todo esse trabalho com apoio da nossa consultoria de investimentos, né, e eu e Cíntia, né, que somos os técnicos aqui, que também falamos com a casa, a gente vai para uma reunião de comitê de investimento, a reunião que acontece mensalmente. Nessa reunião, a TAG ela vai defender a sua tese, né, do que ela está indicando, gestor ou fundo. A nossa consultoria de investimentos, né, ela faz um contraponto com base nas análises que foram realizadas, né? Eu e Cíntia realizamos nossas considerações e o comitê de investimentos tira suas dúvidas e vai para uma linha se veta ou não, né, o investimento. Então, esse é um pouco do processo aqui de investimentos, né, que a Syngenta tem conduzido, e a cada passo a gente, em parceria com vocês, com o consultor, busca melhorar.
Eu acho que um ponto interessante, e para finalizar bem a minha parte, isso está acontecendo com muita maturidade e respeito entre os agentes, né? E que tem reforçado muito a questão da governança. E por último aqui também considerar, você fala, poxa, mas você falou que você tem uma reunião mensal com o comitê, né? E a gente sabe que às vezes aparecem oportunidades que tem prazo de fechamento. Como que vocês fazem? A gente busca ali não perder essa oportunidade. Tá? A gente realiza todo esse processo sem cortar caminho, a gente precisa seguir ele, né? E busca uma reunião extraordinária, né? E dependendo do que está vindo, a gente até tem uma aprovação virtual. Bom, era isso, Chico e todos os demais, que eu queria compartilhar aqui um pouco do nosso processo de investimentos da Syngenta. Obrigada, Osley. Só tudo isso, né? Você falou muito rapidamente, mas a gente vai ter tempo para aprofundar aqui. Mas acho que os pilares principais são esse grupo debatendo, né? Isso, na minha experiência com a Syngenta, a gente tem um debate muito profundo. Ele não comentou, mas as reuniões mensais geralmente duram mais de 4 horas, 5, 6, e ainda sobra assunto para o resto do mês. Mas é porque o debate é que, sem dúvida nenhuma, melhora o processo decisório. Agora, vamos tentar aqui, depois de 2 anos de pandemia, a frase que a gente mais fala. A Lê está nos ouvindo agora? Tô sim, vocês estão me ouvindo também? Estamos ouvindo. Só para não perder o hábito, a gente tinha que ter, né, esse momento de pandemia, vai ficar marcado por isso. Mas foi, pelo na menos verdade... eu não entrei no mudo. Mas o timing foi perfeito, na verdade, porque eu acho que a experiência da Alessandra, já falando um pouquinho, depois eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar, mas já engatar para a gente falar desses processos decisórios, traz uma experiência muito rica, que é até a experiência local e a experiência internacional com os modelos aí de gestão. Então, não vou falar muito, porque se deixar eu já vou começar a contar aqui, mas vou deixar você falar um pouquinho da sua experiência, Lê, e aí compartilhar um pouco, principalmente, acho que, né, as diferenças, tudo que você aprendeu com o modelo lá de fora, comparando, para a gente continuar aqui o nosso debate. Passo a bola para você, Lê. Obrigada, Francisca. E primeiro quero me desculpar com todos por essa confusão aqui na minha entrada. Que a minha internet não está tão boa assim, então não estou fazendo do celular. Então peço desculpas aí para alguém que tenha sofrido com isso. E aí eu queria também agradecer a TAG e a Francisca especialmente pelo convite. É muito bom poder participar do TAG Summit novamente, e agora dessa vez estando no Brasil. É muito bom estar de volta no Brasil também, apesar de ter sido muito boa a minha experiência lá fora. Então, rapidamente, assim, me apresentando aqui, eu passei os últimos quase 6 anos na Inglaterra, retornei no início desse ano, e lá eu tive a oportunidade de ser Chief Investment and Risk Officer do fundo de pensão da Nestlé no Reino Unido. Antes disso, eu trabalhei no fundo de pensão da Nestlé aqui, era diretora de investimentos do fundo aqui, e antes disso, eu fui consultora por muitos anos, primeiro pela Towers, também trabalhei aí com a Francisca. Por uma pequena coincidência, trabalhei com a Francisca, a Renata e o Osley, que estão nesse painel. E antes disso, fui consultora na Luz Investimentos também, na Luz Engenharia, desculpa. Nesses últimos 5 anos, os últimos mais de 5 anos que eu passei no fundo de pensão na Inglaterra, os 2 tópicos que eu mais trabalhei, que mais aprendi, foram exatamente governança e ESG. Não coincidentemente, eu estou exatamente nesses 2 plenárias, esses 2 painéis aqui no TAG Summit. E falando de governança, eu não apenas aprendi muito sobre governança e governança específica de investimentos lá, mas uma coisa que me marcou bastante é o quanto a gente revia a governança de investimentos e o processo decisório de investimentos o tempo todo, e a governança do fundo de uma forma geral. Esse era um foco muito grande da gestão do fundo de pensão da Nestlé no Reino Unido, e a gente, inclusive, no grupo de pensions global,
da Nestlé, éramos considerados o exemplo de governança dos fundos de pensão da Nestlé no mundo. Esse foco de governança, ele sempre trouxe, a revisão do processo decisório, ele trazia uma segurança e uma eficiência na gestão que mudava muito o jogo, né? E com isso também fazia com que a gente tirasse o melhor proveito de todos os nossos terceiros, né? Dos consultores de investimento, dos gestores de investimento e de todos os outros prestadores de serviço que a gente tinha. E especificamente, aí já entrando um pouco na estrutura de governança que a gente tinha lá, primeiro, assim, em termos de regulação, a previdência complementar fechada, né, no Reino Unido, em termos de regulação, é muito mais parecida com a do Brasil do que eu imaginava antes de ir para lá. É muito mais parecida, por exemplo, do que a regulação americana. Então, assim, lá na Inglaterra, eles têm o que eles chamam de Trustee Board, que seria o nosso conselho deliberativo, e esse é o único órgão obrigatório na legislação. Só que é muito comum você ter todos os comitês, como a gente tem aqui no Brasil também, né? Então, a gente tinha o comitê de investimentos, especificamente do plano BD, a gente tinha um comitê Finance Committee, o financeiro, né, o de funding, na verdade, do plano BD também, que esse se reunia a cada 2 anos, mais ou menos, já começando a preparar para a avaliação atuarial, que era a cada 3 anos, e a avaliação atuarial lá era uma coisa muito pesada, muito puxada, porque você avalia muito também a estrutura da empresa patrocinadora, o quanto ela pode, de fato, dar esse apoio para o plano, e a gente tinha um plano BD lá muito grande, e já muito maduro, então tinha os seus desafios muito específicos. A gente tinha um comitê, não era só de investimentos, era um comitê do plano CD, onde a gente trazia os diferentes, era um comitê multidisciplinar, então era muito legal, porque era aquele dia que a gente focava apenas no plano CD, então a gente tinha os membros do conselho deliberativo que faziam parte de cada um desses comitês, e a gente também tinha profissionais de fora, não estou nem falando dos trustees, dos conselheiros, estou falando de experts mesmo, que faziam parte, um fazia parte do comitê do CD, outro fazia parte do comitê de investimentos e do comitê de funding, que era para trazer aquela expertise de mercado mesmo, para apoiar os conselheiros nas decisões, e acabavam trabalhando muito perto da gente da equipe técnica, né? Isso trouxe, por exemplo, o do plano CD foi uma coisa que entrou, foi uma novidade no meu período lá, nos meus 5 anos e meio lá. No PD já tinha, né? Mas e também tinha o comitê de governança e compliance. Esses comitês funcionavam muito bem, as decisões, de uma forma geral, muitas ficavam ali, outras iam para o conselho deliberativo, mas o que a gente fez também ao longo do tempo para melhorar esse processo decisório entre comitês, conselho, e, além de tudo, a gente também lá tinha na Nestlé, numa empresa multinacional tão grande, uma equipe de pensions global especializada, que, por um lado, era muito legal, porque trazia muita expertise para a gente, principalmente para a equipe, mas no processo decisório, isso às vezes ficava um pouco confuso e eventualmente, até conflitante. Então, o que a gente fez nesse período em que eu estive lá? A gente montou uma matriz de responsabilidades. Começou com a questão de investimentos do plano PD, que era onde tinha mais conflito, que era onde o processo era um pouco mais caloroso, vamos dizer assim, porque era um plano de mais de 6 bilhões de libras, então balançava, sim, né, a folha da empresa, né, a contabilidade, quer dizer, da empresa, mas tinha obrigações legais em que essa decisão ficava apenas com os trustees de lá e não com a patrocinadora. Então, tudo isso a gente teve que mapear muito bem, não apenas as obrigações legais, mas as melhores práticas, todas as etapas, não apenas do processo decisório, dependendo, assim, para a questão da revisão da política de investimentos, por exemplo, das estratégias de mais longo prazo, resultados de ALM, mas até
processo de seleção de gestores, processo de exclusão de gestores, de negociação de taxas, até implementação. Então, com quem ficava essa responsabilidade decisória de acompanhar, de informar, quem era apenas consultado. E quando a gente fez todo esse mapeamento e documentou isso, a nossa vida ali no fundo de pensão facilitou muito, e o processo ficou um pouco exemplar, como eu falei, para os outros comitês, para o comitê do Plano CD, por exemplo, isso também foi muito legal, fazer isso integrando toda a questão de investimentos, comunicação, mapeamento da população, de como as pessoas estavam, de fato, contribuindo. Então, isso melhorou muito o nosso processo decisório nos diferentes âmbitos e dos 2 planos. Acho que era isso que eu tinha para falar em termos de estrutura. O restante tem uma questão mais parecida com o do país aqui. Obrigada. Imagina, eu vou puxar vários ganchos já, mas antes eu vou passar a bola para o Augusto falar, porque eu acho que é uma experiência bem diferente, né, Augusto, desse modelo internacional, com não menos impacto, talvez, né, responsabilidades de todos nós aí iguais, mas um modelo bem diferente. Conta um pouquinho para a gente aí. E eu estou muito curiosa para saber como foi o processo para criar esse modelo de governança aí numa fundação dessa complexidade. Então, na nossa história, a ANEEL, ela foi criada, ela tem 3 anos de existência, né? Ela foi criada para administrar um primeiro plano de contribuição definida, com a finalidade de incorporar, né? Trazer 3 fundações para dentro dela. Então, isso já carrega uma necessidade da gente respeitar aspectos como cultura organizacional que essas 3 fundações tinham. Então, um desafio que a gente teve no primeiro momento foi criar uma estrutura que, ao mesmo tempo, respeitasse essas culturas que existiam das fundações de origem e, ao mesmo tempo que você respeita essa cultura, você vai ter que analisar a estruturação da sua governança baseada naqueles conceitos iniciais que a própria Resolução 13, a CGPC 13, que é uma referência bíblica até em relação ao nosso segmento, que ele diz, olha, a estrutura tem que estar compatível com o porte, a complexidade e os riscos envolvidos nos planos. Então, a partir do momento que você sai de uma estrutura com um plano para carregar 7 e tendo as suas características anteriores necessitando de ser preservada, você precisa de uma estrutura que obedeça essas questões e que, de resto, obedeça aqueles valores que a governança corporativa precisa ter no segmento. Você já falou aí do dever fiduciário, essa questão de ética, transparência, ou melhor dizendo, integridade, né? Melhores práticas. E você precisa levar em conta também as características dos seus patrocinadores, né? A gente, originalmente, as empresas distribuidoras de energia tinham fundos de pensões atrelados a 108. Depois, com a privatização, elas foram recepcionadas pela Lei Complementar 109. E nós tínhamos uma cultura de governança nas 3 fundações originais diferente de quase todas as fundações que são ligadas a 109, porque nós precisávamos obedecer critérios de participação e representatividade como eu tinha antes. Então, só para dar uma ideia, as fundações ligadas à Lei Complementar 109, ou seja, aquelas entidades que são patrocinadas por empresas privadas, como é o caso da ANEEL, o limite mínimo aceitável de participação na governança seria de 1/3 desses membros sendo representantes de participantes e assistidos. Na ANEEL, nós carregamos um pouco mais. A representação se dá em 50% de representantes de participantes e assistidos e 50% representantes da patrocinadora. Isso, por si só, carrega uma necessidade adicional, que é a gente entender que, muitas vezes, esses profissionais
da patrocinadora, que são estruturas voltadas para o setor elétrico, é diferente, por exemplo, de fundações que são da área financeira, como as fundações dos bancos, né, que já traz no DNA um conhecimento de finanças. No nosso caso, traz uma preocupação de você estar permanentemente antenado e capacitar esses membros. Porque as discussões, as decisões, Chica e demais colegas e senhores e senhoras, as nossas decisões, muitas vezes, são um pouco mais complexas, considerando que aquelas pessoas, muitas vezes, não estão acostumadas com esse tipo de ponto a ser discutido. Então, o que a gente tem que fazer? Estruturar a governança de tal maneira que eu tenha, primeiro, um respeito pleno ao arcabouço normativo, que você começa com a Lei Complementar 109, passa pela CGPC 13 e passa também pela resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução deste ano, né, de março desse ano, a 4994, que estabeleceu uma série de condições para a gestão dos investimentos. Então, diante de um arcabouço normativo, diante de características que você precisa atender, e você tem, na sua estratégia de investimentos, nós não temos carteira própria, nós terceirizamos a gestão dos investimentos, o que significa dizer que a gente não está livre de acompanhar, de ter responsabilidade de estar próximo. Ao contrário, aumenta a necessidade da gente ter uma lupa e acompanhamento dessa gestão dos investimentos e trazer elementos para o processo decisório que dê conforto e dê segurança a todos os membros que compõem a governança. Então, você precisa ter uma política de investimentos que dê respaldo para que as suas decisões sejam muito bem consubstanciadas. Você tem o regimento do Comitê de Investimentos, você tem um manual de investimentos que traz todos os elementos que você deve considerar quando você seleciona um gestor de fundo para fazer parte da gestão dos investimentos da entidade. E esses documentos são permanentemente observados por esses órgãos colegiados. Então, a nossa estrutura, então, carrega uma questão que eu acho que é crucial. Obedecer às regras, ou seja, o princípio da legalidade, isso é marca indelével. Essa você não pode se afastar, mas você traz um olhar mais atencioso para aquelas pessoas que vão compor esses órgãos. O próprio arcabouço normativo ele já traz algumas questões, como essa questão de certificação. Mas a gente precisa além dessa certificação, né? Precisa estar atualizando permanentemente essas pessoas. No nosso caso, a figura do conselheiro profissional, ela não é permitida no Estatuto. O Estatuto exige que esses membros de governança pertençam aos planos que estão sendo administrados, pelo menos um. Então, você tem aí uma necessidade de estar junto no processo decisório. A diretoria e os órgãos técnicos, as gerências que compõem a fundação, elas têm que ajudar também, principalmente as gerências de investimento, na gente buscar uma capacitação permanente e, com a capacitação e um manual de melhores práticas, o processo decisório fica mais robusto, né? Fica mais, digamos assim, adequado à característica que a gente tem como entidade que tem um dever fiduciário acima de qualquer coisa. Então, o trabalho é muito grande, Francisca, porque quando você fala em representatividade de uma fundação, ela tem 41 patrocinadoras, e você se fazer representar por essas patrocinadoras e por participantes e assistidos dessas patrocinadoras que estão nos nossos planos, isso requer um olhar muito permanente. E essa questão do processo decisório, ela ganha um contorno de importância muito grande. Nossa estrutura organizacional tem 2 gerências
dentro da diretoria de investimentos. Uma gerência que a gente chama de planejamento e pesquisa e desenvolvimento, e uma gerência de acompanhamento e controle dos investimentos. Então, é como se você tivesse uma monitorando permanentemente a atuação dos nossos gestores, os resultados que a gente alcança, e uma analisando cenários, o mercado, os diversos parceiros que compõem. Então, esses dois órgãos é de onde nascem os processos decisórios, é de onde nascem as discussões, de onde se origina as discussões e as propostas sobre os investimentos que são levadas ao nosso comitê, que, por sua vez, ele não tem a palavra final. A palavra final é do Conselho Deliberativo, mas ele é um órgão que faz a recomendação de levar ou não. Então, esse é um ponto importante, porque, embora ele não decida, ele pode vetar um projeto, uma decisão, porque ele não recomenda. Então, a gente dá a esse comitê essa possibilidade dele avaliar e, se vê como adequado, encaminhar para nossa discussão dentro do Conselho Deliberativo, que é o órgão de decisão final. Então, você tem que estar com todas essas peças do xadrez muito bem movimentada. Então, a experiência que a gente teve e tem é de você procurar trazer para a governança profissionais que tenham a capacitação suficiente para o tipo de decisão que é tomada. E repito para vocês, a depender da natureza dos nossos patrocinadores no que tange ao mercado de atuação, você não vai encontrar tanta facilidade para ter pessoas que conheçam de previdência complementar fechada, de mercado financeiro, mercado de capitais, macroeconomia e tudo aquilo que envolve as nossas decisões. Então, eu chamo a atenção para a necessidade de se ter um olhar muito de perto para esses membros que compõem a governança. Nossa, você está falando e eu estava pensando aqui, 47 patrocinadores, eu só penso nisso. É um desafio gigantesco. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que realmente cada fundação, cada investidor é único, né? Então, nossas discussões são sempre focadas nisso, assim, não tem jeito. Cada fundação sabe onde o calo aperta, sabe os seus desafios, sabe a sua complexidade, não existe uma solução que vá atender a todas. Imagina se aprovar que uma mudança de gestor num processo como esse é muito diferente aqui do que é numa outra estrutura mais enxuta, mas todas têm suas vantagens e desvantagens. Antes de eu começar a dar meus pitacos, que minha mente já está pensando aqui milhões, para terminar, acho que um modelo também que complementa muito aí com as suas estruturas, novidades, desafios, uma baita sofisticação também é o da Previnovartis. Conta para a gente um pouquinho aí das suas características e já pode comentar os demais também para a gente começar nosso debate aqui. Legal. Você sabe, Francisca, que a minha fala vai ser bem complementar às dos demais, porque a minha estrutura, ela é uma estrutura muito parecida com todos, onde eu tenho um pouquinho de cada um deles. E eu começo dizendo que o nosso processo decisório, ele é vivo mesmo. A gente tem que se adequar à nossa... atender a legislação é um ponto de partida apenas, né? A gente tem que colocar as melhores práticas no nosso dia a dia, de acordo com o mercado atual. O que a gente fez há 5, 10 anos atrás, hoje já não funciona mais, né? A dificuldade, ela vem nessa modernização da estrutura do que temos hoje. Então, hoje, como eu comentei, eu tenho um pouquinho de cada um de vocês. Tudo começa com um comitê de investimentos que é formado por 2 diretores e mais um membro da equipe do nosso dia a dia do fundo da Previnovartis, que é a pessoa que está na administração do todo, que é a nossa gerente. Além de nós termos toda a estrutura comentada pelo Osley, ela é idêntica, CVM, administração fiduciária,
gestores, alocadores, comitê de investimentos, órgãos estatutários e assim por diante. E é por isso que a gente tem que trabalhar com uma governança super forte e super atuante. A nossa política de investimentos, ela é sugerida pelos nossos consultores e ela é discutida conjuntamente com o comitê de investimento para depois encaminharmos para apreciação e comentários da diretoria executiva e depois as deliberações finais do Conselho Deliberativo. Somente depois de encaminharmos para os nossos alocadores, para eles colocarem em prática essa nossa estratégia definida para o ano, e não estático, né? Ela é muito rotineira e a gente pega esse manual de investimentos e a política de investimentos como um manual do nosso dia a dia para acompanharmos os mercados que o curto prazo hoje virou curtíssimo prazo e as decisões têm que ser tomadas assim imediatamente. O que nós temos aqui, que é um pouquinho mais particular, é que o nosso AETQ ele é externo, ele é terceirizado, ele não é somente nomeado um dos diretores, ele é um diretor executivo, mas ele tem um papel extremamente segregado para a função. Eu até brinco que o TQ do AETQ, o tecnicamente qualificado, ele é colocado em prática, ele é colocado no exercício de sua função. A gente tem um ganho grandioso com essa nossa rotina do dia a dia para o nosso fundo. E por que vocês poderiam estar perguntando qual é a diferença, né? Qual que é o ganho? Eu acho que o papel do AETQ terceirizado na nossa Prev, ele é colocado em prática, como eu já coloquei, e ele é realizado. Muitas vezes as nomeações só são feitas pro formas, e no nosso caso eu acredito que isso acaba sendo um diferencial. Nós temos uma particularidade, por exemplo, de uma rotina, ele gera relatórios comparativos de mercado, análise de outros fundos, além de ter uma atuação bastante ativa no nosso comitê de investimentos. Mas isso vocês podem pensar, poxa, mas o consultor de investimentos, ele pode ter essa atuação, mas a diferença é que os trabalhos, eles se confrontam. Isso traz muita segurança para tomadas de decisão do comitê de investimento. A gente tem um comitê extremamente ativo, com o papel do AETQ extremamente técnico, qualificado para a função. A gente tem o consultor de investimentos com as gerações dos relatórios de sistemas, com acesso a assets, estratégias muito além daquilo que a gente vê somente na entidade. E com essa terceirização, o confronto ele é muito sadio. Então, tudo é pautado em ata, tudo a gente sempre coloca as discordâncias, porque um comitê de investimentos hoje ele não é um comitê passivo. Eu acredito que nenhuma entidade a gente tenha mais esse papel apenas passivo de atuação, mas as discordâncias, essa riqueza para a gente chegar num denominador comum, né, não sendo não discricionário, a gente pauta em ata e nos dá muita segurança para seguir a melhor estratégia e a melhor característica do nosso fundo de pensão. Hoje a lista de fundos, assets, estratégias, ela é extensa, por isso que é bacana a gente poder navegar com tantas novidades no mercado. E o AETQ, ele acaba trazendo, complementando o trabalho da consultoria e da alocação, do alocador, que também acaba sendo essa figura extremamente dedicada e profissional para entregar os melhores resultados. Acho que do meu lado eu peguei um pouquinho de cada um. Fico super orgulhosa que todos somos orgulhosos das nossas estruturas, porque, afinal, não temos certo e errado, a gente sempre busca o melhor para os nossos participantes, a melhor caracterização interna, o que mais funciona para as nossas entidades. Estatutos se permitem ou não a externalização dessas funções
o importante é as pessoas estarem preparadas para essa função, sempre visando o retorno para os nossos participantes. Legal. Eu vou até sair um pouquinho aqui do roteiro, colocando meus colegas aqui para pensar, mas é porque, conforme a gente foi falando, eu percebi, eu não sei se vocês ficam com essa mesma impressão que a minha, né? Mas parece tudo tão complexo, né? Tão grande, tantos agentes participando e debates, assim por diante. Mas eu que estou no dia a dia, eu vejo como a coisa flui, né? Eu acho que, conhecendo um pouquinho aqui das 4 experiências, que eu já tive essa sorte, eu percebo que, na verdade, o que teoricamente parece ser muito complexo, muita coisa, muita gente envolvida, traz uma fluidez e um dinamismo que confronta um pouco com a ideia teórica. E conversando com a Alessandra, porque eu acompanhei muito, aprendi muito com a experiência dela lá fora, sempre chamou muita atenção essa questão da profissionalização, né, dos agentes. Então, o trustee, né, que a gente usa o termo conselheiro, mas que essa palavra trustee, né, ele é o fiduciário, ele é o responsável por cuidar daquele patrimônio, ter membros profissionais ali, ter apoio. Eu lembro uma época que ela comentou, né, 2 consultorias, uma consultoria para o BD, uma consultoria para o CD. Estou trazendo um pouquinho aqui, mas para o debate, a Prev Novartis com consultora, ETQ, alocador, todo mundo junto, sentando num comitê, discutindo, a Singenta com seus comitês e a Nels, que eu continuo pensando nas 47 patrocinadoras, nos seus representantes e na habilidade, né, que requer tomar uma decisão nesse grupo juntos, né, uma complexidade, mas que se traduz no dia a dia num dinamismo muito maior do que eu vivenciei na minha experiência pregressa em fundações que às vezes não tem nada dessa estrutura. Então, a pergunta, né, que eu vou trazer é pensar um pouquinho nessa questão da profissionalização ou capacitação, porque a profissionalização, né, ela se dá de várias formas. Eu acho que é profissionais contratados e profissionais naquela experiência específica, né, uma profissionalização específica com processo de seleção, RH, assim por diante. Seja a capacitação interna, que também é uma profissionalização, então veja pelo time aqui, né, de experts e os desafios disso, seja os terceiros, que são profissionais atuando dentro da estrutura também. Então, no fundo, tudo isso é profissionalização. Mas eu vou voltar um pouquinho para ler, para talvez ela que viveu essa profissionalização tão formal, digamos assim, né, dos desafios e, na verdade, como é que isso se traduz num melhor processo decisório, né? E aí, na verdade, essa pergunta é para todo mundo, os desafios e as vantagens dessa profissionalização e como ela foi se dando no dia a dia, assim, começando com você, Ale, falando um pouquinho dessa sua vivência aí lá fora e local também. Na verdade, a gente fala do lá fora porque é novidade aqui, mas antes de ir lá para fora teve muita experiência aqui também. Acho essa pergunta ótima. Assim, na minha experiência, eu reconheço que antes de ter essa experiência no Reino Unido, eu obviamente achava que seria legal ter uma profissionalização dos conselheiros ou diretores, né, essa coisa de você contratar um expert no tema, né, um conselheiro profissional, vamos dizer assim. Era legal, mas nunca foi um foco, nunca achei que isso faria muita diferença, assim, né? Até ter essa experiência. Na minha experiência particular, mas eu posso falar já da experiência de toda a equipe do fundo de pensão e até da patrocinadora, o fundo de pensão da Nestlé, essa experiência foi muito importante. E, assim, particularmente no fundo de pensão da Nestlé, como a Nestlé é uma empresa que tem uma tradição muito grande de benefícios. Os fundos de pensão da Nestlé são gigantes de uma forma geral no mundo, são muito antigos. Foi uma das últimas empresas, principalmente globais, assim, de mudar de plano BD para plano CD. Sempre um processo mais lento, um processo pensando muito no participante final, nos seus funcionários, porque tem essa tradição, essa coisa um pouco paternalista da empresa. Então, ela também foi, o fundo de pensão da Nestlé no Reino Unido,
também foi um dos últimos a começar a colocar os tais trustees profissionais, trustees independentes, né? Quando eu entrei, já fazia alguns anos que tinha dois, do grupo de 10 trustees, 2 eram independentes e profissionais. O que significa isso? Significa que esses caras, eles eram trustees em outros fundos de pensão também. Então, não é apenas a experiência no tema, o conhecimento técnico que agregava. O que agregava também era a experiência que eles tinham em outros boards, em outros conselhos. E coisas que viam que tinham funcionado em alguns, não tinham funcionado em outros. Obviamente, no nosso fundo de pensão, como tanto a Francisca quanto a Renata acabaram de falar, cada fundo de pensão tem a sua especificidade, então o que funciona em um pode não funcionar no outro, mas ele traz essas experiências. E enquanto eu estava lá, bem no meu primeiro ano, um dos profissionais, os trustees profissionais, foi eleito daí o chair dos trustees, ou seja, o presidente do conselho. E fez uma diferença gigantesca, porque ele liderava os outros conselheiros. Sem induzir, ele tinha muito essa habilidade, então eu também era uma pessoa muito capaz e muito hábil no seu papel. Ele tinha a habilidade de liderar as discussões, envolvendo todo mundo, sendo realmente, assim, gostava muito da diversidade, então ele provocava aquilo de melhor que tinha em cada um, gostava de ouvir opiniões diferentes, mas além dele ter essa habilidade para fazer isso, que não é qualquer um que tem, ele tinha a experiência de muitos anos em diferentes conselhos, e antes disso, ele já tinha tido a experiência de muitos anos em consultoria e experiência de muitos anos em uma gestora de recursos. Era incrível, assim, para mim foi incrível, fez toda a diferença na minha experiência profissional lá. Para complementar, então, a resposta, né, a gente tinha um processo de seleção de profissionais, tanto para os comitês, que aí eles não precisava ser... A gente tinha, por exemplo, um profissional de investimentos, então ele não era parte do conselho, ou da diretoria, como a gente fala aqui, ou conselho ou diretoria, ele era simplesmente independente, sentava no comitê, para, de fato, aí, neste caso, era dar um apoio técnico mesmo. Então, era muito importante para a minha equipe, por exemplo, a gente conversava muito, tinha uma integração muito boa, inclusive fora das reuniões, me ajudava muito na gestão dos consultores, né? Como a Francisca falou, desse mundo gigante, o número de stakeholders que a gente tinha lá era absurdo. Assim, a gente tinha consultor para tudo, eram muitos consultores, não era só consultor de investimento, de comunicação, de atorial, de funding, assim, o número de consultorias era impressionante. Então, assim, muito do meu trabalho era gerir todos esses stakeholders e ter esses profissionais sentados, tanto nos comitês quanto no conselho, no board, fez muita diferença. E a gente tinha um processo formal e que a gente revia o tempo inteiro, então também todo esse processo, não só de governança, como de contratação e revisão dos profissionais, ele também era vivo, como disse a Renata, mas a gente não envolvia o RH da empresa, porque o RH da empresa não tinha essa especialização no tema. Era um processo muito focado, né, na nossa equipe interna, na liderança da equipe de pensions, envolvia o pessoal de fora também do grupo global de pensions, e formal, e funcionava muito bem. Então, isso também era importante, porque senão você coloca uma pessoa lá e a pessoa fica, e vai ficando, e se acomoda e tal, né? Então, era muito legal ter esse processo formal, não só de contratação, mas como de avaliação. A cada 2 anos, a gente fazia essa avaliação formal. Você falou 2 coisas que, para mim, talvez definem o ponto-chave de governança. A gente pensa em governança como formalização e legislação, mas, para mim, é o processo decisório, a riqueza, né? Você falou que esse chair, né, o presidente do trustees, que para a gente é como se fosse um presidente do conselho deliberativo, ele tinha essa capacidade de ouvir, de promover o debate, de juntar as ideias, né? E é isso que eu vejo nos comitês que a gente participa na TAG, que é a beleza, na verdade, né? A gente conseguir lá provocar, nossa, eu não tinha pensado isso, sempre nos perguntam, mas tem conflito entre TAG e consultora, a gente já fez live, desenhou, escreveu que não, porque é maravilhoso, na verdade, você ouvir, falar, nossa, não tinha olhado por
por essa ótica, vamos discutir, vamos debater, vamos estudar, vamos analisar e vamos trazer coisas, né? Então, acho que isso que você falou, que a experiência, às vezes, seja alguém de fora, seja alguém interno, mas com essa visão, né, de puxar e coordenar e trazer o debate, é muito rico, né? Então, isso que eu acho que faz com que não enferruje o processo e, pelo contrário, agilize. E a outra coisa que você falou é justamente isso, né? Você ter pessoas ali envolvidas e revisitando e fora da sua zona de conforto, que não estão ali só para cumprir uma demanda da patrocinadora, mas sim porque realmente estão envolvidas naquilo, né? E aí, para fazer, na verdade, fiquem à vontade, pessoal, para quem quiser complementar, mas como o Augusto vive no polo oposto, né? Porque como ele já comentou aqui com a gente, por uma questão até estatutária, ele não pode ter terceiros envolvidos nesse processo, mas com toda a responsabilidade, complexidade, tem que fazer com que o time interno ocupe esse papel, né? Como é que é isso, Augusto, esse desafio de manter todo mundo envolvido e participando do processo decisório? Bom, você precisa estar, como eu falei, o tempo todo produzindo informações que sejam informações claras, que sejam informações que tenham um nível de compreensão bastante facilitado para as pessoas e ter continuidade nos processos. Por que eu falo de continuidade nos processos? Uma das coisas que a gente tem de dificuldade principal no nosso processo decisório é o fato de que nós não somos céleres. As decisões, ela tem que ter um prazo muito grande entre a formulação, a discussão, a aprovação e a implantação. Eu digo sempre assim, um fundo de pensão é como se fosse um grande transatlântico. Se você quer fazer uma manobra lá adiante, você tem que começar agora num ritmo bem suave, para que no final você consiga ter a manobra bem realizada. Então, você tem um processo aí que ele tem que estar muito bem consubstanciado, né? Muito bem provado, e a gente também utiliza na construção desses processos, a gente conta com a ajuda de consultorias de duas empresas da área de investimentos. Então, nós temos duas consultorias de investimentos com funções segregadas, né, para nos ajudar nessas discussões. Então, como eu não posso ter o conselheiro profissional, eu tenho que profissionalizar os nossos. Essa é uma missão permanente. Por tudo aquilo que eu falei, você tem pessoas que são originadas e recomendadas, ou às vezes até eleitas, né? A gente tem um processo eleitoral onde metade do meu conselho deliberativo, metade do meu conselho fiscal e uma diretoria, desculpem, ela é escolhida pelos participantes, pelos assistidos. E muitas vezes essas pessoas têm suas vidas, suas profissões que nem sempre estão em linha com o que a gente precisa. Então, o olhar clínico tem que ser nesse sentido de você estar sempre oferecendo condições para que essas pessoas se desenvolvam. A transparência nas discussões são assim fundamentais, né? E você ter, digamos assim, os critérios. Por exemplo, eu vou citar o que é critério, que é importante para nós. Se nós temos a gestão de investimentos nossa é toda feita por terceiros, eu preciso ter um processo de seleção de gestores muito bem consubstanciado, com critérios qualitativos, com critérios quantitativos, com uma análise permanente, com informações de mercado. E tudo isso é um processo que as nossas gerências internas elaboram, rico em detalhes e em conformidade com o próprio manual de seleção de gestores que nós possuímos e que a governança conhece a existência. Então, fica mais fácil de você chegar na discussão e apresentar os estudos de uma seleção de gestor quando você prova que o passo a passo foi seguido à risca.
Então, essas pessoas que tomam decisão precisam, como eu digo, permanentemente desse olhar de capacitação. Você está oferecendo sempre treinamento, você está sempre levando a eventos como esse aqui, né, da TAG, que traz conhecimento, que traz maturidade, que traz desenvolvimento para essas pessoas, e assim você não vai ter, talvez, o profissional que o mercado hoje já traz, mas você tem o seu profissional, pelo menos, adequado ao processo de decisão que você tem. Então, eu digo sempre, a informação tem que ser boa, a informação tem que ser tempestiva e a informação tem que ser clara, para que a decisão ela seja tomada com certo conforto e segurança, né, para essas pessoas. Nossa, vou anotar. A informação tem que ser boa, tempestiva e clara. Acho que é muito a base do que a gente trabalha também. Aí já trazendo para a nossa realidade, né, tanto na Syngenta quanto na Novartis, que a gente participa dos comitês, e acho também muito com esse papel. Eu queria ouvir um pouco isso, assim, né, o profissionalismo, aí com esse comitê rico, né, com essas participações externas também várias, e com o time interno de altíssimo nível, né, seja o ETQ externo, o time interno e o time da Syngenta aqui, que trabalha nível hard. Como é que vocês acham que é para o processo decisório, pensando nessas duas coisas, né, o dinamismo e a celeridade, ao mesmo tempo se facilita, né, ou melhora talvez o processo decisório? Como é que é isso no dia a dia? Legal. Vou começar, Osley, depois você me complementa. Eu acho que a gente, Chica, como administradores de fundos de pensão, nós temos que ter o papel de fornecer instrumentos que ajudem os tomadores de decisão e que deem conforto para tal. Como Augusto falou, a gente não pode ter somente treinamentos pontuais, certificação por pontuação que seja só para constar. Eu acredito que a gente tem aqui, muitas vezes, parar a nossa rotina e ter ciclos e ciclos de capacitação. E capacitação, muitas vezes, quando eu falo, não significa uma capacitação somente externa, uma capacitação contratada, uma capacitação estruturada. A gente pode, simplesmente criticando a nossa estrutura, ter muitos ganhos curiosos para entender se a gente está fazendo o nosso melhor. E isso vai ajudar os tomadores de decisão a entender o que eles estão deliberando, o que eles estão sugerindo. Qual que é o papel deles num confronto, num comitê de investimentos onde tem pessoas tão ativas e preparadas? Então, a capacitação ela pode vir muitas vezes internamente, com reuniões específicas para isso. O meu dia a dia aqui é muito corrido, tanto quanto de todos, eu acho, mas se a gente não critica e dessa forma a gente estuda o que a gente está fazendo, a gente vai entrar aqui no piloto automático e só vai constar e vai só acreditar e confiar nessas tantas pessoas envolvidas, sem ter a responsabilização do nosso papel. Eu acho que a gente tem um papel como administrador aqui de cultivar a curiosidade dos nossos conselheiros, cultivar a multiplicação da experiência e colocar em prática, puxá-los para que eles critiquem, falem, deliberem a favor ou contra, não me importa, aqui eu não estou fazendo mérito do final da história, e sim da atuação que eles possam ter estando preparados para isso. Bom, vou complementar, hein? Todos trouxeram aqui uma parte da minha fala, né? Mas olhando aqui Syngenta e até outros fundos de pensão que eu passei com características parecidas, que os membros dos órgãos estatutários têm o duplo chapéu, ou seja, eles trabalham
nas patrocinadoras e colaboram com fundos de pensão, a missão não é das mais fáceis, não. O processo é árduo para que a gente consiga, primeiramente, trazer as pessoas, né, para o projeto e de você manter eles ali qualificados, né? Mas a gente está tentando, né? A gente tem órgãos estatutários e comitê de investimentos bem engajados. O que a gente tem feito, como o próprio Augusto, o Renato trouxe, as certificações têm contribuído. O pessoal hoje precisa estudar, né, até para obter a certificação. Hoje o próprio CSS traz isso. A gente fez uma dinâmica que foi muito interessante, que a gente precisa repetir isso, e que foi provocada pela Prev Novartis, de colocar o Conselho Fiscal da Prev Novartis e o da Singenta Prev conversar e trocar informações e experiência, né? Então, isso é algo também que, viu, Renato, vamos tentar estender aí para outros órgãos estatutários, outras entidades que acaba também contribuindo, né? Um outro ponto que a gente tem buscado, e é na parte aqui de investimentos, que a gente trata de assuntos econômicos e mercados financeiros, contribui, é trazer pessoas, parceiros, para falar dos nossos órgãos estatutários, sabendo que isso vai contribuir também para o negócio da empresa, né? O pessoal tem que estar ali antenado e, em contrapartida, serve aqui para as decisões também na Singenta Prev. Esse é um pouco do que a gente tem feito. Os profissionais que são 100% dedicados, default, tem que estar bem qualificado, né, e sempre buscando se reciclar aí no dia a dia. Perfeito. Já vou começar aqui com as perguntas que estão chegando, que tem várias juntas. Francisca, posso só complementar uma coisa? Deve, claro, esse é o objetivo. Compartilhar uma experiência que a gente teve lá no Fundo de Pensão, lá na Inglaterra, há 2 anos atrás, que foi muito legal. Porque acho que é uma preocupação, um desafio que todos nós, né, que somos administradores de fundos de pensão temos, que foi colocado pelos outros 3 panelistas, né, os membros dos conselhos, no geral, eles trabalham o dia inteiro numa outra profissão, na patrocinadora, e eles não têm muito tempo para se dedicar. E lá a gente também tinha eleição de representantes, 50% dos representantes, dos conselheiros eram representantes dos participantes, 50% eram indicados pela patrocinadora. E uma experiência dos últimos, sei lá quantos anos, mostrava que veio diminuindo o interesse de profissionais da empresa em entrarem nessas eleições para participarem do conselho. E aí o que a gente fez? A gente fez uma campanha de 1 ano de informação, de comunicação com a empresa, com os funcionários. A gente trazia entrevistas com os conselheiros, inclusive com os conselheiros profissionais, para que eles pudessem trazer e colocar para as pessoas, e deixava lá na TV, na hora do almoço, na hora do café, e eles trocavam e colocavam a importância, o que eles aprendiam fazendo parte dos boards, o que eles aprendiam fazendo parte dos comitês, o quanto isso agregou na vida profissional deles, e outras campanhas do tipo. O que aconteceu? A gente fez uma campanha de seleção no ano passado, foi uma enxurrada de inscritos para essa seleção, né, de eleição de conselheiros. E pessoas com perfis completamente diferentes, que esse era um objetivo que a gente tinha, tanto a gente ali do fundo de pensão, quanto do próprio board, que era de diversificação, trazer pessoas mais jovens para ser conselheiros, não só as pessoas super maduras, mas pessoas mais jovens, principalmente para representar esse público mais jovem no plano CD, pessoas com backgrounds diferentes, diversidade mesmo. E a gente conseguiu, porque a gente fez uma campanha durante 1 ano para fazer isso, e foi um sucesso. Nossa, que legal, que máximo isso.
Porque realmente, né, você aprende tudo, de tudo, para fazer esse nosso papel aqui. E é engraçado que a pergunta que eu ia fazer era justamente sobre isso, sobre a parte de comunicação. Pensando, a gente falou aqui, né, surgiu várias vezes as melhores práticas na nossa fala, mas a pergunta vem bem específica, assim, eu achei interessante a forma que veio, né? Quanto que a comunicação da estratégia de investimentos, e a pergunta fala do gestor, né, os gestores, então, quanto que os gestores devem comunicar as estratégias, devem falar abertamente sobre isso, mas aí eu expandi a pergunta pensando em melhores práticas, né, não só os gestores falando, eu uso muito a palavra embasando, né, seu pensamento, compartilhando essas ideias, mas também para o grupo final, né? E você falou disso, dessa abertura total ali, né, de os participantes dos órgãos de governança falando dos seus pensamentos. E aqui a pergunta traz sobre isso, né? O quanto o gestor, e eu acho que os gestores externos, os gestores dos fundos de pensão devem falar e como falar. Talvez acho que seja o maior desafio, né? Que devem falar assim, mas como essas estratégias devem ser comunicadas, como vocês fazem isso internamente, o que vocês acham que deve ser feito. Então, a Ale falou um pouquinho, mas eu queria passar a bola aqui também, para quem quer começar falando dessa parte de comunicação, da parte de investimentos. Se permitir, eu posso iniciar aqui falando um pouco da experiência da Síndica da Prev. Falar de investimentos, mercado financeiro não é fácil, né? A gente, às vezes, é cobrado, a gente tem que falar um pouco mais fácil, a linguagem do participante, mas é uma matéria bem difícil, né? O que a gente tem feito é um trabalho de recorrência, né? Hoje a gente tem aqui um canal do Spotify que mensalmente a gente divulga os nossos resultados, fala um pouco de economia e, na medida do possível, tentando trazer uma linguagem mais tranquila para atingir todos os públicos. Hoje eu tenho um público que está aqui em São Paulo, aqui nas Nações Unidas, mas eu tenho um público que está no campo, né? Então, a gente tem que tentar dosar, né? Via essa ferramenta também do Spotify, a gente está trazendo convidados para falar, que são os nossos parceiros, até para que o público também, os participantes, conheçam cada vez mais os nossos processos, né? A gente está indo mais nessa linha, de uma recorrência, de cada vez mais estar próximo dos participantes. Eu acho que o evento pandemia, principalmente ali em março e abril de 2020, forçou que a gente ficasse ali próximo deles. Aqui na Singenta Prev mesmo, eu esqueci de mencionar, como comentei, das características do nosso fundo de pensão, a gente oferece perfis de investimento de supraconservador a agressivo e ciclo de vida, né? Então, a gente teve um momento ali em março 20, abril, eu estava em outra fundação, do pessoal mandando mensagem pedindo, olha, abre uma campanha que eu quero sair do agressivo e cair para o conservador. E aí, então, o que aconteceu? Essa comunicação, essa aproximação, seja via escrita ou até mesmo via canal webinar, né, contribuiu para que a gente segurasse ali um pouco, né, da parcela. Lógico que não consegue atingir todos, né? O resultado a gente sentiu que foi satisfatório, a gente conseguiu transmitir para o pessoal a calma. Legal. Legal, do nosso lado, Xê, eu acho que o nosso papel de novo é encurtar esse caminho de comunicação entre o gestor e participante, colocar os experts, os alocadores, gestores, seja lá quem a gente escolha para o momento, para falar a linguagem dos participantes. A gente lançou um podcast agora, em conjunto com a TAG, na nossa campanha de alteração de perfis de investimentos que nós estamos passando agora em agosto, e o resultado desse podcast, o retorno dele é mais ou menos assim: vocês estão falando a minha dor, a dor da decisão entre a tomada
de ir para um perfil mais conservador ou mais agressivo no momento, traduz de uma forma incrível esse podcast que parece que vocês estão falando para mim. Então, foi um feedback que a gente recebeu como entidade, essa tradução, colocar os sapatos, né, dos participantes, os pés nos sapatos dos participantes nesse momento é muito importante. Então, a dica que eu daria como fundação é ter esse processo de comunicação robusto, contínuo, encurtando a linguagem e mensagem do gestor alocador e do alocador aos nossos clientes finais, que são os participantes e assistidos. Que legal. Augusto, como é você aí nesse mundo? Olha, esse é outro tema que eu já não me permito mais dizer assim. Começamos um ano cheio de desafios. O desafio é a única coisa permanente que nós enfrentamos. E, nesse particular, a comunicação, essa é extraordinariamente complexa. A gente tem o cuidado de oferecer alguns canais de comunicação, né? As redes sociais, nós temos um site, nós temos, usamos SMS, usamos e-mails e usamos vários veículos para deixar o participante e o assistido bem informado da situação. E, em particular, como nós administramos 4 planos de contribuição definida, e cada um desses planos tem um perfil de investimento próprio. Para que vocês tenham ideia, isso termina fazendo com que a gente administre 22 perfis de investimentos e tenha que, todo final de mês, início do mês seguinte, publicar os resultados. E o que a gente tem feito em cima dessa publicação é a área de investimento buscar preparar explicações do que ocorreu, como o cenário estava, como é que a gente atingiu, e isso com uma linguagem que seja uma linguagem, digamos assim, universal. Por quê? Porque eu tenho um grupo de participantes, que é o jovem, como o Orley pontuou, que é super interessado, e ele tem habilidades com a tecnologia da informação, ele é agressivo, mas eu também tenho aquele participante que ele não tem tanta familiaridade com a tecnologia da informação e que precisa acompanhar também. Então, a área de comunicação passa a ser o arauto das boas e das más notícias. E, como de resto, a gente enfrenta todo mês questões como essa. Por que o meu perfil está pior do que o outro? As pessoas comparam sua grama com a grama do vizinho, sempre. Quando não é isso, a gente muitas vezes faz uma palestra sobre perfis de investimento e, no final, o cidadão se aproxima de você e faz sim, e aí eu escolho qual perfil. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa transformar. Ele precisa entender o que é perfil de investimento, precisa entender cada vez mais quais são as caracterizações, os conteúdos que esses perfis têm, o risco associado ao perfil, né? Essa questão da conciliação entre o tempo que ele tem pela frente para receber benefício e o tempo que ele pode ainda permanecer correndo risco e recuperar um eventual resultado não muito bom. Essas coisas todas precisam estar familiarizadas, porque é isso que incomoda o nosso público. Os resultados não muito bem explicados, ou se explicados, não compreensível por eles. Então, essa questão aí da linguagem adequada, a linguagem que atinja todos os públicos, isso é um grande desafio. Agora, obviamente, Francisca, que se você tem uma resolução 32, que a Previc lançou, que fala sobre a obrigatoriedade de comunicação. Então, a gente tem que ir muito além da obrigatoriedade. A gente tem que ir para a efetividade das coisas, né? Então, a gente precisa que as coisas funcionem, não porque são legais, e sim porque são absolutamente necessárias e imprescindíveis, olhando o receptor da informação. Eu costumo dizer que comunicação não é o que sai,
Comunicação é o que chega. Então, estar atento ao que está chegando para essas pessoas. Aliás, a Ô, gente tem Chica, um posso minuto. pegar só, fazer um complemento Isso. aqui? É coisa rápida, né? Vamos lá, que a gente tem um minutinho, infelizmente. Não, é 10 segundos ou 15, viu? É um ponto também muito importante que a Singenta Prévia agora entra forte, é o trabalho de educação financeira, né? Então, agora a gente contratou uma empresa que a gente vai fazer um projeto estruturado, que tem começo e sem fim, né? Para colaborar e para chegar, talvez, ali numa linguagem melhor para todos. Tá? Eu acho que só não queria deixar de falar sobre a importância do papel da educação financeira e que seja um projeto de forma bem estruturada. Com certeza. A Ale deve ter uma experiência riquíssima também lá fora para falar sobre isso, imagino. Mas para a gente ser disciplinado aqui com o nosso horário, a gente tem várias perguntas. Durante o alinhamento do painel, a gente falou que precisaria de um summit só para isso, só para discutir os modelos de governança. Surgiu a ideia da gente criar um grupo de trabalho aqui para discutir esses modelos. Tem várias perguntas aqui também do papel da TAG nisso. Nosso objetivo aqui justamente era também não falar sobre isso, mas o que eu queria falar é que nós somos apaixonados pelo processo decisório de investimentos. E poder trabalhar um pouquinho aqui com cada uma dessas 4 pessoas é realmente uma aula diária, né? Quem está ali aprende, imagina a gente. Eu realmente estou pensando já como aqui a gente pode organizar um espaço para a gente poder debater sobre tudo isso com muito mais calma e aprofundar mais. Mas eu realmente fico muito feliz de poder ter aí na minha atuação profissional participar aqui da troca com esse grupo e com essas pessoas e essas fundações. Então, do fundo do coração, meu muito obrigada, Augusto, por compartilhar com a gente essa experiência riquíssima, Osley, por toda a troca que a gente tem, Renata, pelos nossos anos todos compartilhando ideias, e a Alessandra, que eu costumo dizer, não sei se todo mundo sabe, mas que é minha mentoring aí, o começo da minha carreira foi todo seguindo a Alessandra. Então, obrigada, pessoal, pelo painel. E para as perguntas que não deu para responder, quem quiser manda, a gente faz todas as pontes necessárias. Muito bom, gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Alessandra, Renata, Osley, obrigada, Augusto. Francisca, parabéns, excelente moderação. Continue aqui conosco na nossa plateia.